Então eu quero que você pegue a tua Bíblia e vamos abrir lá em João, capítulo 14, porque é isso que Jesus quer falar conosco nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler João, capítulo 14, glória a Deus. A partir do primeiro versículo, irmãos. Amém? A palavra de Deus fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Credes ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crer em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Amém? Glória a Deus. Fecha teus olhos, vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, e Senhor nosso Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, Pai, pois a Tua Palavra é como uma espada de dois gumes, que divide alma e espírito, juntas e medulas, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, usa a minha vida, Senhor, usa a minha vida para que eu possa ministrar a Tua Palavra, Senhor, para que eu possa falar do Teu amor, da Tua graça e da Tua infinita misericórdia, Pai. Fala conosco nessa noite, Pai, pois assim nós oramos, assim nós te pedimos, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, pode se assentar. Como é bom estar em casa, irmãos. Não tem coisa melhor do que a gente estar na nossa casa, né? Sexta-feira eu
fui levar uma palavra lá no Vitória Régia, uma campanha que os irmãos estavam fazendo lá, como obter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Irmão, que tema complicado, hein? Porque lá fala que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, uma semente de um grão de mostarda, nós oraria a Deus e monte se transportaria de um lado para outro. Olha isso, irmãos. E o que é esse transportar esse monte? Jesus, a Bíblia fala que todo momento ele estava onde? No monte, né? Orando, clamando para que a palavra de Deus pudesse ser espalhada nos 4 cantos da terra. É isso que Jesus estava fazendo, irmãos. Ele subia para o monte para orar, porque ele se retirava, né? É como você se retira no teu quarto hoje, você faz do teu quarto o teu monte, né? Não é assim? Você faz lá um espaço, você separa um lugar consagrado, e você busca Deus, para que Deus possa fazer a obra, né? Da onde você está ali orando, que a palavra possa se espalhar, alcançar vidas, almas, que você está clamando e pedindo, amém? Então, esse texto aqui, a Bíblia fala que Jesus, então, ele fala que não é para a gente turbar o nosso coração, ficar perturbado, né? Porque todas as obras, irmãos, quem faz é Ele, nós não faz nada, vocês sabiam? Nós só somos simplesmente servos do Deus Altíssimo, nós somos instrumento na mão dele, somos mordomos de tudo aquilo que ele nos deu. Um exemplo, a sabedoria, quem nos deu? Foi Deus. Conhecimento, quem deu? Foi Deus. Então tudo que nós temos é de Deus, nada é nosso, né? Nada é nosso. O que nós vamos levar dessa terra? Nada. Tudo vai ficar aqui. A Bíblia Sagrada fala que tudo passa, né? Como o rei Salomão fala, tudo vaidade de vaidade, tudo é vaidade, irmão. É correr atrás do sol. Você consegue? Né? O sol fica, né? Fica girando em volta do sol. Você consegue correr atrás? Ele não consegue. Então, a Bíblia fala assim: ó, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Ó, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então Jesus está falando que lá no céu existe uma casa, já com teu nome, tudo certinho te esperando, né? E quantos quiserem, ele está falando que é para todos, se todos quiserem, está lá. Mas a Bíblia Sagrada fala, lá no versículo 15, está escrito assim, ó: se me amais. Então, para você morar nessa casa, você em primeiro lugar tem que amar. Quem? A Cristo. Se você não amar a Cristo, você não vai poder estar neste lugar. Porque Jesus fala que o Pai é maior do que Ele. Vocês sabiam disso, que a Bíblia fala isso? Muitos colocam igualdade, sim, na Trindade celestial é igual. Mas cada um tinha uma missão. O Pai tinha uma missão, o Filho tinha uma missão e o Espírito Santo tinha outra missão. Então nós não podemos igualar, irmãos. Nós temos que entender a Trindade. A Trindade no céu é igual, é um só. Lá não existe, né? Lá é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é um só, é Deus. Lá Ele é soberano. Só que a Bíblia Sagrada fala que Ele gerou um filho, o unigênito e o primogênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas pudesse ter a vida e a vida eterna. Então Jesus estabeleceu um reino para o Pai. Falou: Pai, né? Eu quero pedir algo ao Senhor. Eu quero estabelecer um reino. E eu quero ser o rei sobre esse reino. E Deus concedeu, né? Tanto que Jesus é o que? Ele é o que? Rei dos reis, Senhor dos senhores. E a Bíblia fala então que Ele concedeu o Filho um reino. E Ele falou
para a igreja que quem vê o Pai, vê a mim, quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu faço as mesmas obras que Ele faz. Então Deus, Ele é bom, porque Jesus era bom. Jesus, a Bíblia fala que Ele não veio para condenar o mundo, não. Em nenhum momento a Bíblia fala que Ele veio para condenar o mundo. A Bíblia Sagrada fala a todo momento que Ele veio salvar o mundo. Veio salvar o mundo. A Bíblia Sagrada fala que Ele veio para os prostitutos, Ele veio para os ladrões, para os assassinos, Ele veio para todos. Então Ele não fez acepção de pessoas. Então, guardareis os meus mandamentos. Então, se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Jesus tem autoridade para fazer, irmãos. Foi dado para Ele. Satanás não pode colocar essa dúvida no teu coração, e nem no meu coração. A Bíblia Sagrada fala que foi dado a Jesus Cristo toda a autoridade, todo o poder no céu e na terra, irmãos. Então, se Ele deu essa autoridade para Jesus, e Jesus falou aqui, no versículo 12: em verdade, vos digo que aquele que crer, o problema está o crer. O que nós estamos vendo nesses últimos dias, irmãos? Essa falta de fé, do crer. Se Jesus falou que se nós crermos, nós vamos ver a glória de Deus, por que nós ainda continuamos, muitas vezes, sem entender e compreender esse texto na Bíblia? A glória de Deus, irmão. E o que é a glória de Deus da nossa vida? O que é a glória da nossa vida? É aquilo que você mais espera, Pode ser no espiritual, pode ser no sentimental, pode ser no profissional, pode ser em qualquer área. A glória de Deus, porque tudo é Deus que faz, tudo é Deus que prepara, tudo é Deus que organiza, Você vê, a Bíblia Sagrada fala que Deus já preparou um lugar para nós no céu. Já tem casa celestial esperando a igreja, irmão. Você sabe o que é isso? Se a gente parar para pensar, lá em Apocalipse fala, João subiu ao céu, Deus revelou para ele como que era o céu, ele ficou admirado. Paulo também, a Bíblia fala que ele foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que os nossos olhos não conseguem contemplar, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqueles que o amam, está falando de você. Sabe que você ama a Deus? Ou sabe que você teme a Deus? Sabe que você teme? Você já parou para pensar? Hoje, irmãos, eu estava diante de uma situação muito difícil. Você sabe que, por que existe o testemunho? O testemunho serve para confrontar o diabo. Porque quando você conta o seu testemunho, talvez gere uma consequência, Gera uma consequência. Porque você vai ter que declarar algo que você fazia, que Deus fez a obra na tua vida, que você parou de fazer, E pode gerar uma consequência. Muitas vezes tem pessoas que não dão testemunho de medo, o que vai acontecer. Tem pessoas que têm medo de dar testemunho, E hoje eu estava de frente de uma situação, irmãos, de uma jovem que falou para mim assim, como que eu faço para perdoar minha mãe? Eu falei assim, orando a Deus, pedindo ajuda para Jesus, porque eu não sei da sua luta, eu não sei do seu testemunho. Ela falou assim, como pode Deus amar uma pessoa que abandona os filhos, uma pessoa que larga tudo por causa de homem, abandona, permite a filha ser estrupada. Aí ela começou a contar e chorar. E eu fiquei numa situação, irmãos, sem saber o que fazer, sem falar, não sei o que ia falar para ela. E ela começou a contar
e a lágrima correndo no olho dela, ela disfarçando, porque tinha um jovem do lado, e ela começou a contar isso. Eu falei assim, meu Deus, tem misericórdia, aí o que eu vou falar para essa moça? Então, irmãos, é muito difícil, né? Tem situações que a gente se pega assim, fala, meu Deus. Aí eu falei para ela, mas Jesus te ama. Ela olhou para mim assim, falei, mas como ele estava comigo no dia que me estruparam? Ela foi muito verdadeira, irmão. Ela foi corajosa para falar isso, irmãos. Olha, eu fiquei assim, é uma pessoa que a gente conhece, a gente fala, meu Deus. E ela falou isso, falou assim, como que Deus está comigo se Ele permitiu eu ser estrupada? Permitiu que minha mãe me abandonasse, meu pai me abandonasse meus irmãos. Eu falei assim, ó, presta atenção. Falei para ela assim, falei, ó, sabe por que aconteceu tudo isso? Porque você é uma escolhida de Jesus. O diabo te persegue, deu do ventre da tua mãe. Por isso que tudo isso aconteceu na tua vida. Aí ela ficou prestando atenção, falei, porque ó, o diabo tocou o teu corpo, mas o diabo não pode tocar na tua alma. Aí ela ficou prestando atenção. Eu falei, porque Jesus, Ele comprou a tua alma, Ele pagou pela tua alma. Esse corpo aí, ó, Deus limpa ele de novo. Ela, mais como? Eu falei assim, Deus limpa, Deus purifica ele. Né? Quando a gente aceita Jesus como o único suficiente salvador da nossa vida, a Bíblia fala que quando a gente passa pelas águas, a gente morre o velho homem e nasce um novo homem. Então toda a sujeira que aconteceu na tua vida vai ficar tudo nessas águas. Aí ela ficou prestando atenção. Aí tinha um jovem do lado dela, e o jovem ouvindo, irmãos, né? E ele ficou meio assim também, espantado que estava ouvindo, porque eu creio que ela estava segurando isso há muito tempo para falar, sabe, para desabafar, porque ontem ela me procurou também, né? Eu estava trabalhando numa igreja, e ela veio do meu lado e começou a puxar conversa sobre a Bíblia. Ela fez uma pergunta sobre o que hoje a gente vamos fazer aqui na igreja, sobre o dízimo. Por quê? Porque ela não entendia. Eu falei assim, porque me ensinam que as pessoas que fazem isso é ladrão, né? Eu falei, não, não é ladrão. A Bíblia Sagrada está escrito que a gente tem que dar os 10% a Deus, devolver a Deus. E ali, irmão, então começou essa conversa ontem, e hoje deu continuidade. E tudo deu continuidade por causa daquilo que nós estávamos tratando aqui na igreja no domingo passado, por causa da bebida, né? Que eu vi um jovem que estava com ela bebendo com a garrafa de vinho do lado dela, e bebendo, e ele estava tomando sozinho aquela garrafa, e eu acabei chamando a atenção dele na palavra, e aí eu peguei uns textos da Bíblia, comecei a falar para ele, aí ele pegou, de repente o copo caiu no chão, foi embora o vinho, ele falou assim, graças a Deus, pelo menos agora, amém, glória a Deus. Então, irmãos, aí começou a conversa, e ela ali do lado, eu falando de Jesus para ele, e aí o Espírito Santo, eu acho que incomodou ela, e ela teve que colocar isso para fora, porque ela começou a chorar, e eu explicando para ela da alma, né, e ela, né, eu prestando atenção, chorava, mas disfarçava, sabe, porque o rapazinho estava do lado de vergonha do rapaz, né? Então, irmãos, a gente vê que o testemunho é uma coisa muito séria. Eu acho que essa menina foi tão corajosa nesse momento de falar isso, porque ela foi abusada, irmãos, e pelo jeito uma pessoa muito próxima da casa dela, né, o jeito que ela falou. E aí a avó dela chegou perto dela e falou assim, essa aí me ama, essa é uma avó que eu amo, né, porque eu creio que é onde ela desabafa, e a avó, eu acho que acolheu ela, cuida dela hoje, cuida dela, e então eu creio que esse amor que ela tem pela avó foi por causa que ela desabafou, e a avó abraçou a causa, né? Não julgou, não condenou, e está zelando por ela, porque, irmãos, uma jovem de 18 anos, que, né, tem todo o futuro pela frente aí, com esse sentimento no coração, como que vai relacionar, né? Eu fiquei pensando assim, sabe, parece que, sabe, que talvez tenha um trauma, né? E eu falei para ela que ela podia ser feliz ainda, que Deus podia fazer uma grande obra na vida dela, ela podia constituir família.
E você vê, e a Bíblia fala, aqui nesse texto, que a gente tem que crer naquilo que está escrito na palavra de Deus, né? Porque Jesus, ele falou isso, ele falou que se nós morrermos o velho homem, nós tornaríamos um novo homem, uma nova mulher. E eu tenho isso no meu coração, irmãos, que quando a pessoa passa nas águas, ela se torna pura, volta na pureza. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, depois que a gente se lava, de não se contaminar mais. E aí eu estava falando para ela sobre contaminação, eu falei assim, jovem, essa questão que aconteceu com você, eu creio que Deus vai te lavar. Por isso que vocês, jovens, não podem ficar se relacionando um com o outro. Por quê? Porque o sangue vai se sujando, né? Tanto que chega a ponto de uma enfermidade que para o homem não tem cura, a pessoa até adquirir ela, que é o HIV, né, irmãos? Nós sabemos que o HIV não tem cura para a medicina. Tem um tratamento que a pessoa toma um tempo a mais de vida, mas cura ainda não tem, né? E você vê, é um sangue contaminado. Então, se a gente parar para pensar, né, e biblicamente está escrito aqui, já começou errado lá no princípio, que teve casos, né, de pessoas se relacionar com o animal. E você vê, né, o único animal que tem esse sangue, essa doença, é o macaco. Vocês sabiam disso, que o macaco tem o HIV? Ele tem o HIV, a natureza dele. Então você vê, o homem se relacionou com um animal que tem esse sangue, que corre nesse sangue, essa sujeira. E isso espalhou pelo mundo afora. Então teve um princípio. E aí essa jovem falando isso, e eu contando para ela, dando esses testemunhos de pureza, de limpeza, que Jesus pode fazer. E ela ficou prestando muita atenção, irmão. Então eu creio que é a única saída para ela, porque é um jugo dentro dela, porque o diabo, ele é acusador. E ela falou que ela não consegue liberar perdão. Ela quer, mas ela não consegue. E ela, de repente, irmãos, em nome de Jesus, ela começou a falar assim, eu não vou liberar. Olha isso. O diabo tomou os lábios dela, começou a ficar irada. E eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Eu falei, não, irmã, você pode liberar perdão. E aí eu contei um fato que aconteceu na minha casa. Por isso que eu falei para você que testemunho é muito difícil a pessoa dar, porque parece que a pessoa tem medo de falar, né? Mas aconteceu um fato na minha casa de um perdão que a pessoa não queria dar para outra. E se essa pessoa não tivesse perdoado, ela teria ido para o inferno, irmãos. Porque a Bíblia Sagrada fala que aquele que não perdoa não é digno de perdão. Então essa jovem, ela tem que liberar perdão. Então a gente muitas vezes fica pensando, o que eu vou falar? E aí ela fez uma pergunta para mim, e eu falei para ela assim, você vai para o inferno, se você não perdoar. É duro, dói o coração você falar isso, porque se você fosse parar para pensar, foi estrupada, isso, aquilo e tal, não, mas se ela não perdoar, né? Mas ela tem que perdoar, porque a nossa luta, irmãos, não é contra pessoas. Não é contra pessoas. Nós sabemos que essas pessoas foram possuídas por espíritos malignos, né, que maltratou esses filhos de Deus. Então a Bíblia Sagrada fala que se nós crermos, fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Então qual que é uma obra que nós lembramos que Jesus fez, né, que mudou uma história de uma mulher, né? Aquela mulher que foi pegada em adultério, não foi, irmãos? Você vê, ela ia ser pedrejada, porque a Bíblia Sagrada fala que ela foi pega em ato de adultério, né? Ela foi pegada naquela noite ali, ela foi pegada, naquele momento ali, estava adulterando, pegaram ela no ato, e levaram até Jesus. Mas a Bíblia Sagrada fala que Jesus, ele não condenou ela, não julgou ela, simplesmente falou para ela, vais, não peques
mais. Não faça mais isso, né? No caso dessa jovem, ela não fez, fizeram com ela, né? Agora, só quem pode mudar esse coração é só Deus, irmãos. Só Deus pode trabalhar. A única coisa que eu falei para ela é que Jesus amava ela, que Jesus queria cuidar dela, limpar ela e purificar ela, porque o mais importante não era o corpo, mas sim a alma que estava nela, né? Aí eu lendo a Bíblia hoje, a Bíblia fala que nós temos que cuidar do corpo, da alma e do espírito. Agora ela tem que ter força para poder cuidar do corpo, para que o sangue do Senhor Jesus Cristo venha limpar toda a marca que está nesse corpo, porque não é fácil, né, irmãos? Então, Jesus ele dá esse testemunho aqui, lindo, e no versículo 16, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então Jesus falou que Ele rogaria ao Pai, para que o Pai pudesse dar outro, porque Ele era um, e Ele ia embora, Ele ia subir, e nós ia ficar órfãos. Mas a Bíblia Sagrada fala que Ele então pede para o Pai, e o Pai, Ele faz a obra, Ele faz o pedido de Jesus Cristo ser executado, que foi o Consolador, o Espírito Santo. E eu creio, irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo já está trabalhando na vida dessa jovem, porque ela nunca me procurou, faz muito tempo que ela mora nesse bairro, e do nada aconteceu isso, dela fazer essa pergunta, hoje acontecer isso, e eu sei que esse Consolador aqui, Ele é maravilhoso, irmão, o Espírito Santo. Ele nos ampara, irmão, Ele não desiste. Eu creio que Ele chora. Eu sei o que Ele chora, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo tem sentimento. Tem sentimento. Ele sonda os corações, né? O Espírito Santo, Ele se emociona, Ele se alegra, Ele é uma pessoa, irmãos. E nós estamos vivendo uns dias que parece que as pessoas estão deixando o Espírito Santo de lado, a presença de Deus. As pessoas estão vivendo num momento assim de alegria da carne e esquecendo que o Espírito Santo, Ele é santo, e Ele não vai habitar num corpo, irmãos, corrompido. Está escrito na Bíblia, né? E a Bíblia então fala que Jesus rogaria ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o que conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Então, irmãos, é só o Espírito Santo. Ele habita mesmo, irmão. Ele está no meio de nós. Não adianta o diabo querer, mas o Espírito Santo existe, irmão. Ele é uma pessoa. E a Bíblia Sagrada fala que Ele quer andar conosco todos os dias. Ele quer fazer parte de todos os nossos momentos de alegria, de tristeza. Ele quer estar junto, Ele quer estar junto. Ele não quer ficar fora, né, das nossas, do nosso dia a dia. Não quer, Ele quer estar conosco. Então, eu senti hoje, irmão, isso aí, que o Espírito Santo está agindo na vida daquela jovem, para ela poder falar isso, irmão, é uma coisa muito, é porque é uma jovem, você vê, eu não estou falando o nome dela aqui, mas se ela ouvia, se ela assistia a pregação, ela vai saber que eu estou falando dela. Mas é que ela falou abertamente, sem medo de falar, sabe?
Parece que era alguma coisa engasgado nela, que ela queria falar e tinha pessoas do lado e ela queria confessar aquilo, tanto que ela chocou as pessoas que estavam do lado. Pessoas ficaram assim, ó. Pessoas que estavam na igreja, que cresceram na igreja, né? Principalmente nessa igreja onde nós congregávamos lá no Tangará, e ficou assim impactado, porque acho que nunca tinham visto dela isso, né? Então, irmãos, tem situação que a gente fica realmente sem saída, mas o Espírito Santo é tão fiel, que ele dá uma luz para a gente, né? Falar uma palavra e consolar aquela pessoa, e para que ela entender e compreender que Deus está assim no controle de tudo, né? Porque você vê, o diabo atingiu a carne, atingiu mesmo, e atingiu feio, né? Porque um estupro não é fácil. Imagina se gera um filho de um estupro desse, que situação mais complicada ainda, né? Ainda mais se é de um pai, se é de um padrasto, uma pessoa ali todo dia na casa. E a Bíblia então fala que, ó, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então há uma promessa, irmãos. Então ele falou que voltaria e não nos deixaria órfãos. Então Jesus não deixou ela órfã. Não deixou. Jesus, ele rogou ao Pai, e o Pai, né, concebeu o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Aí ele fala assim, ainda por um pouco, o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Então o mundo não consegue ver Deus, irmãos, o mundo não consegue ver Jesus, o mundo não consegue ver as obras de Deus. Aí é tão lindo isso, irmãos, que o Espírito Santo começa a trabalhar. Aí o jovem que estava do lado dela tomando vinho, ele deixou a garrafa de lado, ele falou assim, eu creio em Deus, eu vou contar para você o que aconteceu. Aí parece que ela contou esse testemunho triste, aí começaram a contar os testemunhos alegres, irmãos. E esse jovem falou que um dia, ele foi trabalhar na roça, né? Que ele pegava um caminhão para ir cortar cana, e nesse caminho, um caminho meio bem cedo, que para a roça você vai cedo, 4:30 da manhã já está indo, e era um escuro assim, ele indo, aí ele ouvindo uma voz de sirene, de ambulância. Eu falei, meu Deus, mas que barulho é esse? Aí ele perguntou para um, não estava ouvindo, o outro não estava ouvindo, e aí ali ele começou a falar, pedir do jeito dele para Deus. Ele falou, eu não sabia nem orar, mas eu comecei a falar assim, não sei o que está acontecendo, né? Aí quando ele voltou da roça, chegou a notícia que o irmão dele tinha sofrido um acidente, e tinha a camaquita decepado a mão, e aí ele falou assim, aí ele começou a falar assim, irmão, eu sei que Deus existe, porque como que eu ouvi essa sirene? Era algo que Deus estava falando comigo, estava me mostrando, estava acontecendo com o meu irmão, e eu ouvi, e eu perguntei para as pessoas, eles não estavam ouvindo. Aí eu falei, está vendo, irmão, isso é um dom de Deus que você tem, né? Então vai para o Senhor Jesus Cristo. Ele falou assim, irmão, ontem eu prometi que ia para a igreja e não fui, mas eu vou. Então Deus permitiu tudo isso acontecer, irmão, na hora certa, no momento certo, porque Jesus, ele tem esse desejo, essa vontade que todos sejam alcançados, né? Então você viu, ela me procurou ontem, hoje eu vi, fui lá, e esse jovem do lado, mais outro jovem também que estava junto. Aí o outro jovem falou assim, viu, você lembra aquele dia que você foi na boca e eu briguei com você, saí no tapa com você? Ele falou, lembro, eu não queria que você fumasse, eu não queria que você cheirasse, por isso que eu briguei com você. Eu vendia, só que eu não queria vender para você, porque eu sei que tem algo na vida tua, que Deus está... Irmão, mas foi tão impactante isso, ele dando esse testemunho, porque eles brigaram, o cara foi comprar droga, e o cara brigou com ele, que não queria vender para ele, ele queria a droga, aí ele não vendeu. Aí o outro tal de
falou um nome lá que eu não vou falar, porque mora lá no bairro, aí vendeu. Aí ele brigou com o outro, esse traficante brigou com o outro por causa dele, porque não queria que vendesse droga para ele, mas ele vendia droga para os outros. Olha que interessante. E hoje ele estava lá do lado, ouvindo tudo isso, ele falou, você lembra, aconteceu isso? Então, você vê que um testemunho vai gerando outro testemunho, irmãos. Então assim foi na vida de Jesus, né? Jesus foi fazendo a obra, os testemunhos foram acontecendo, foram sendo realizados, e aí Jesus foi confessando esses testemunhos, né? O que eram feitos, as obras que eram feitas, porque ele fazia, né? E foram relatados esses testemunhos. Então por isso, irmãos, que testemunho é uma coisa muito séria, nós não podemos deixar de dar o nosso testemunho, né? Amém. É isso aí. Então o testemunho é isso, irmãos. A gente não pode se calar. E é interessante, irmãos, que ontem fui levar uma pessoa para trabalhar. E eu chamei a atenção dela porque ela não queria ir, que ela estava com dor de cabeça. Mas aí ela foi, aí começamos a conversar, ela estava falando de uma pessoa muito próxima dela, que ela está envolvido demais no tráfico de droga, envolvido mesmo, envolvido que tem até capanga. Ele falou assim, é uma coisa de louco, irmão, você vê. E essa minha irmã deu muito trabalho para minha mãe. Muito trabalho, deu de pequena, ela era muito rápida, ligeira, pensava rápido, e aí ela se envolveu com a fulana, e aí elas sumiam, desaparecia, aparecia 2, 3 dias em casa, e aí aquela, não, mas não estou fazendo nada demais, eu sei me cuidar, eu sei o que estou fazendo, e pode ficar tranquila, porque eu me viro, porque eu não sei. E aí ele começando a contar esse testemunho, assim, ele falando dela, tudo, e ele falou que não tinha mais jeito para ela. Eu falei, irmão, eu sei, eu tenho um testemunho na igreja que eu congrego, que para uma irmã teve jeito, e eu creio que também tem para ela. Deus fez uma obra, foi assim que a irmã testemunhou para mim, né? Para quem estava lá, que Deus deu um livramento dela tão grande, que ela passou no meio, e ninguém viu ela, e era ela que o pessoal estava atrás. Então, Deus pode fazer essa obra na vida. Só que tem caso, irmãos, que nem eu sempre falo, que é só Jesus, não tem o que fazer mais. É vida ou morte. É vida ou morte, porque você se envolve naquilo e depois gera-se uma consequência. Então o testemunho é isso. A gente testemunha e a gente tem que ser firme. Porque se a gente pegar o testemunho de João Batista, ele foi forte, não foi? Mas ele morreu sem o quê? A cabeça. Paulo, o testemunho dele foi forte, não foi? Mas olha a morte dele. Tiago, grande testemunho, né? Em tantos outros, irmãos, por causa do testemunho da palavra. Olha Pedro, por causa da palavra, irmãos, a Bíblia Sagrada fala que ele foi pendurado, né? Não como Cristo, mas ao contrário, de ponta cabeça. De tão tamanha a fé dele, que ele não era digno de ser pendurado numa cruz, porque a morte de Pedro foi de cruz, irmãos, foi como a morte de Jesus, só que foi ao contrário. Olha isso, olha o testemunho. A morte de Estevão, irmãos, olha a morte de Estevão, você foi apedrejado até a morte. Você imagina só, você leva uma pedradinha na cabeça, já dói tanto, né?
Uma vez eu perdi uma amizade com um amigo meu, irmãos, por causa de uma pedrada que eu levei na cabeça que ele me deu. Uma pedrinha de nada. 2 anos fiquei sem conversar com ele. Fiquei numa raiva, quase que eu não peguei ele de pau. Tive que sair correndo para minha casa, para não brigar com ele. Fiquei 2 anos brigado com ele. Uma pedrada na cabeça. Então, você imagina só muitas pedradas. Tanto que Estevão levou. A Bíblia Sagrada fala que mesmo ele sendo pedrejado, irmãos, a Bíblia fala que Jesus levantou da cadeira. Você sabe o que é isso, irmãos? A Bíblia fala que Jesus só ia, quando ele se levantar, é para quê? Para vir buscar a igreja. Jesus ia já acabar com tudo ali. Mas ele ouviu, a voz de Estevão falando assim, não imputa esse pecado neles, porque eles não sabem o que está fazendo. A Bíblia fala que Jesus sentou de novo. Olha isso, irmãos. Você sabe o que é isso, irmão? Jesus levantou. A Bíblia fala que ele estava em pé à destra do Pai. Sendo que a Bíblia Sagrada fala que quando ele se levantar é porque Deus vai falar assim, vai, chegou a hora. E quando ele se levantar, irmãos, ninguém impede. Você vê, um homem como você e como eu, por causa do testemunho que ele ouviu falar de Jesus, você vê, Deus, teve a misericórdia e deu continuidade da vida, e nós estamos aqui até hoje. Era para ter acabado ali tudo, mas a Bíblia Sagrada fala que um homem orou, e Deus ouviu a oração de Estevão. E também Deus fala, também na palavra, que as roupas de Estevão caiu nos pés de quem? De um jovem chamado Saulo. Ele estava lá, ele consentia com a morte de Estevão. Ele estava lá, vai, pedreja, manda pedra. E a Bíblia Sagrada fala que caiu no pé dele a roupa de Estevão. E olha quem foi Paulo. Quem que foi Paulo? Paulo, irmãos, ele sofreu tanto por causa da palavra, que ele teve que enfrentar o apóstolo Pedro. Olha isso, que autoridade que ele recebeu de Deus. A Bíblia fala que Pedro estava pregando a incircuncisão, não estava pregando a circuncisão, e não estava vivendo ela. Você pregar uma coisa e não viver aquilo que você prega, e é o que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Você vê que a cabeça dessa jovem está confusa, que eu estava falando dela aqui. Ela foi perguntar sobre um assunto, do dízimo, e tem uma mensagem aqui, irmãos, que nós vamos ler daqui a pouquinho, que Paulo fala que tudo que é bom, você pega para você, pega sim, irmãos. Não é errado você ouvir uma pregação, você assistir um vídeo, não é errado, não. Mas é um adventista, mas o que é bom pega. O que não for bom, você lança fora. Viu? Lança fora. Paulo fala sobre isso, mas as pessoas estão pegando, o que é bom e também pegando o que é ruim, pensamentos humanos, ideias humanas. Eu fui lá ministrar sexta-feira nessa campanha, e eu trouxe 2 textos da Bíblia, de Jefté, de José e de Eliú também. E pessoas querem fé, mas olha, irmãos, para ter uma fé igual desses homens, isso é porque eu peguei pessoas da Bíblia que não falam muito. Jefté mesmo não é tão conhecido como Davi, como Moisés, como Daniel, José sim, José é um homem bem conhecido biblicamente, mas você vê, José pagou um preço tão alto por causa de sonhos. Sabe que você está sonhando? Eu tenho um testemunho lá, irmãos, eu fiz uma pergunta assim para a igreja, falei, se você tiver um sonho, que você está sendo preso, e você levanta desesperado, o que você faz? Pensa aí, não precisa responder. Você vai orar, E você vai pedir o quê? O livramento, não é isso? E José? Teve o sonho,
E a Bíblia Sagrada fala que os irmãos odiaram ele, mais ainda por causa dos sonhos dele, porque ele via o sonho que os irmãos dele iam se dobrar diante dele. E passou-se 30 anos, num país, fora da nação dele, fora do povo dele, fora da cultura dele. E depois de 30 anos, os irmãos vão até ele, e ainda por cima ele fala para os irmãos que ele entendeu tudo o que aconteceu, porque isso tinha tudo a ver com Deus. Não é isso, irmãos? E aí eu falei isso para a igreja falou assim: eu vou pedir livramento, todo mundo livramento. Isso aconteceu comigo. Eu sonhei que eu tinha sido preso. E o que eu acordei e fui fazer? Livramento. Por que eu não pedi para Deus assim, seja feita a tua vontade? Sabe que Deus não queria usar lá na cadeia? Quem sou eu para falar alguma coisa? Então, irmãos, por isso que a gente tem que sempre estar atento à palavra de Deus. E quando Deus chamar, vai fazer a obra sem precisar passar pelo sofrimento. Porque tem gente, irmãos, que paga o preço por causa disso. Porque deixa de testemunhar o que Deus está fazendo na vida dele, ou na vida dela. Aí Deus fala: você não quer dar o testemunho? Então peraí. É o que aconteceu, sabe com quem? Com o Celso Portiolli. Não sei se você já ouviu o testemunho dele. Você já ouviu o testemunho de Celso Portiolli? 3 vezes ele foi um livramento de Deus. Ele conta lá que ele estava no hospital na UTI e acabou a energia do hospital. Ele entubado, acabou a energia. 20 minutos. Ele lá, morto. Acabou, o aparelho desligou. O que o médico ia fazer? Os geradores não funcionou do hospital. Ficou 20 minutos. E aí quando ele voltou, ele falava assim: Deus quer falar comigo. Deus quer falar comigo. Mas ele não ouvia a voz de Deus, não queria dar ouvido para a voz de Deus. Aí aconteceu a segunda vez. De novo, ele falava: Deus quer falar comigo. Deus quer falar comigo. Terceira vez, Deus quer falar comigo. Mas não parou de agir conforme o mundo, fazer a vontade do mundo. Aí, irmãos, na quarta vez, ele falou: agora não tem mais jeito. Deus falou. Veio o câncer. Você sabe que ele teve câncer, né? Celso Portiolli. Veio o câncer. Pronto. Aí agora Deus falou aí, tá aí, pronto. Agora eu quero ver, se livra dessa enfermidade. Aí ele começou o processo da conversão dele, né? Tanto que ele passou pelas águas recentemente, se batizou, aceitou Jesus. Então, irmãos, você vê, nós não pode, né? Nós não pode ficar despercebido a voz de Deus. Se Deus falar para você assim, vai fazer a obra, vá. Não espera acontecer algo pior não para você ir não. Não deixa não. Porque Jesus, Deus mandou ele fazer, ele fez. Você quer ver? No versículo aqui, 26, 28. Capítulo 14, versículo 28, Ouviste que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Olha o testemunho dele: vou e volto para junto de vós. Se me amasses, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Olha o testemunho que ele deu. Eu vou junto ao Pai, e o Pai é maior do que eu, e eu vou rogar a Ele, e Ele vai enviar outro Consolador para vocês. Esse é o testemunho de Jesus, Ele vai enviar. O maior testemunho de Jesus, irmão, é o Espírito Santo. Porque Ele é uma pessoa e Ele é Espírito. E só vai adorar a Deus aquele que vive em Espírito e em verdade. Então nós temos que crer nisso. Então, disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco,
porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos nos daqui. Então, o testemunho de Jesus, irmãos, é maravilhoso, é completo, na presença do Espírito Santo. E aconteceu. Você sabe que Atos dos Apóstolos ali a ação do Espírito Santo. É do Espírito Santo aquele livro ali. Foi Lucas que escreveu, mas ali o Espírito Santo que operou, tudo é o Espírito Santo ali. Ali que o Espírito Santo, a Bíblia Sagrada fala que desceu sobre todos aqueles que creram, que acreditou, que perseverou. Vocês sabem que no meio de tantos, os únicos que perseveraram foi 120, vocês sabem disso, né? Só 120 pessoas foram perseverantes e receberam do céu a promessa que Jesus enviaria sobre todos aqueles que criam. Estavam reunidos. Então nós temos que crer, irmãos. Testemunhos, irmãos, não podemos de dar. Eu creio que logo, logo, essa mocinha vai estar dando testemunho no altar. Em nome de Jesus. Que Deus vai liberar o coraçãozinho dela para ela perdoar a mãe dela. Perdoar aquele que fez. Claro que a Bíblia Sagrada fala que você perdoa e você fica para o teu lado. E eles ficam para o lado deles. Você faz o que por eles? Intercede por eles, como está escrito na Bíblia. Nós temos que amar os nossos inimigos. Quando eu falei isso para ela, ela falou, eu tenho que amar ele ainda? Você está de brincadeira comigo? Eu falei, é. Ele fez isso com você ainda tem que amar ele. Mas como que eu vou amar um cara que me estrupou? Ela chorando, irmãos. Como que eu vou amar uma pessoa? O meu irmão nem fala isso. Eu falei, não, é isso que está escrito. Mas isso é o Espírito Santo que vai trabalhar no teu coração. Você tem que amar a tua mãe. Mesmo ela te abandonou teus irmãos, você vai ter que amar ela. Vai ter que amar ela. Eu não acredito que eu vou ter. Você vai ter que amar ela. E um dia você ainda vai testemunhar tudo isso. Porque Deus, Ele faz esta obra. Deus é maravilhoso. Deus vai trabalhar no teu coração. Deus vai limpar todo o ódio de dentro do teu coração. E você sabia, irmãos, quando minha mãe falou do meu tio aqui, veio na minha mente aqui uma mágoa entre filho e pai muito grande que eles tinham, sabia? Então não adianta esconder o sogra peneira. De repente, essa situação que se levantou na vida dele é um perdão que ele tem que pedir ainda a Deus. Porque foi gerada uma enfermidade do nada que não tem cura, não é isso, mãe? Então, se manifestou, não manifestou? Agora veja bem, a gente tem que ter consciência disso, irmão, que não há pecado sem causa. Viu? Porque a pessoa, só a pessoa que está passando pela luta sabe. Que nem eu testemunhei domingo passado aqui do rapaz que teve o derrame. Pecado, irmãos, não tem para onde correr. Mas eu ouvi também, viu, de uma pessoa que até está na igreja aqui, falar assim, mas aquele homem lá que pecou, que tinha enfermidade, e ele foi liberto, foi curado, né? Aí perguntaram, quem pecou? Foi ele ou foi os pais? Aí Jesus falou, não foi ele e nem os pais, foi para que a glória do Senhor se pudesse ser manifestada. Mas ele continuou cego? Continuou, irmãos? Deus abriu os olhos dele. Ele não morreu cego. Deus curou ele. Então se essa enfermidade se levantou, é para a honra e glória do Senhor, ela tem que ser curada. Não é isso, irmãos? Então, está escrito na Bíblia. Então a pessoa pega uns textos, irmãos, na Bíblia e quer se, não, mas a gente tem que parar e entender o contexto da coisa, né? Davi pecou, Davi errou,
Só que houve consequência? Claro que houve. E muito, irmãos. Ele pediu perdão. A Bíblia Sagrada fala que Natan chegou para ele e falou: ó, o homem fez isso, isso, isso e isso. Na lei, o que tem que acontecer? Segundo o coração de Deus, tem que morrer. Então, Davi, esse homem é você. Urias só tinha uma esposa, a única que inclinava sobre os ombros dele. Você foi, tomou ela, possuiu ela, engravidou ela, ainda mandou matar o marido dela. Ele pediu perdão? Pediu. A Bíblia Sagrada fala que Natan falou para ele: ó, você quer ficar na mão de quem? Você quer ficar na mão de Deus ou você quer ficar na mão dos homens? Eu quero ficar na mão de Deus, porque Deus tem misericórdia. Amém, Deus tem misericórdia. Mas o que aconteceu na vida dele? Foi fácil, irmãos? Absalão tomou as próprias esposas dele e relacionou com elas na presença dele. Olha que humilhante para o pai ver um filho possuir as próprias esposas. A filha foi estrupada pelo próprio irmão. O próprio irmão estrupou a irmã. Sabe que foi pouco as consequências? Ele teve que fugir de Absalão, porque Absalão queria matar ele. O próprio filho queria matar ele. E aonde ele chegava, ele tinha que se esconder. Tem um certo momento na Bíblia, fala que ele chegou num lugar, ele teve que dar de louco, começou a babar. Então foi pouco a consequência dele. E sabe por que tudo isso aconteceu ou não? Só por causa de um detalhe. No dia da guerra, quem que tinha que estar lá na frente? Era o rei. Onde ele estava? Em casa, tomando sol, talvez de sunguinha, olhando o movimento, e a bonitona lá de pelada. Aí vem, mandou buscar rei, tinha que obedecer, se não obedecesse morria, era lei, irmãos. Betseba, para entrar na presença dele, para pedir para que ele lembrasse do rei que ele tinha prometido para o rei Salomão, que o filho Salomão ia ser rei. Irmão, ela tinha que pedir a destra, não podia entrar não, chegar não, vou lá falar com o rei, vai, morria. Olha a rainha Esther para entrar perante o rei Assuero, como que foi? Foi fácil ou não? Irmãos, no meio de muitas, ele se agradou, mas aí teve que fazer um tratamento, um tempo, ficar belazada lá, tudo para depois entrar lá. E isso ela tinha que ir lá e pedir, não podia assim não. Então ele mandou buscar, e aí o que acontece? A mulher está lá, teve que vir, ou morre, vai ou morre. E a Bíblia Sagrada fala então que enquanto o outro estava guerreando, ele estava fazendo amor com a mulher do outro lá. Olha aqui, que luta, hein? Só que a Bíblia Sagrada fala, irmãos, só da história de Davi, mas eu acho bonito a história do ao contrário, a de Urias. A Bíblia Sagrada fala, irmão, que ele carregou na mão dele a carta, a morte, e ele não abriu a carta. Ele podia ter desconfiado, não podia? A Bíblia Sagrada fala que ele foi até o rei Davi, ele foi chamado. A primeira vez o rei Davi falou para ele assim: Urias, vai para tua casa, vai lá, você está livre, pode ficar para sua casa. Se ele vai para casa, o que ele ia fazer? Ia fazer amor com a esposa, claro, né? Mas não vou. Segunda vez, Davi chamou ele de volta. Urias, tomaram lá, mandaram ele, não vou. Terceira vez, não foi, irmãos, não foi. Aí a Bíblia Sagrada chegou um momento que Davi falou: vou ter que fazer o quê? Tem que matar ele, porque o homem, ele era guerreiro, vocês entenderam? Urias, a Bíblia Sagrada fala que ele fazia parte dos valentes de Davi. Era aquele que quando Saul estava fazendo a necessidade dele, foi tirado um pedaço da roupa dele, levado de tanta fidelidade que os homens de Davi eram com ele. Morria pelo rei Davi. Urias, ele fazia parte dos valentes. Você imagina no céu o galardão que esse homem vai ter? Mas já pararam para pensar, irmãos? Urias, porque você vê, ele não podia desconfiar.
pô, alguma coisa está acontecendo. O rei chamou eu aqui, primeira vez mandou eu ir para casa. Se eu ir para casa, segunda vez, bebemos, mandou eu para casa. Terceira vez, de novo, deu um banquete, mandou eu para casa. O que está acontecendo? Mas não, irmãos, ele era fiel. Ele pegou a carta que Davi escreveu e falou, ó, leva lá para o capitão Joabe e manda ele ler a carta. Chega lá, o capitão olha, tá lá, ó, coloca Urias na frente da batalha e ó, deixa ele só. E o que aconteceu, irmãos? Ele foi, ó, valente, hein? Mandou, é para mim, não, eu vou lá. Foi. Então, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com as consequências vêm. Então não há pecado sem causa. A pessoa fala assim, mas... Não, irmão, todo pecado gera uma consequência. Não tem, é bíblico, e vai acontecer. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, para a gente não passar por essas aflições, pelas aflições, pelas angústias. O que nós faz? Nós só obedecemos. Se Deus mandar você ir, vai. Ó, nós tínhamos um projeto na igreja, lá na Fundação Casa, com jovens infratores. Tivemos que parar por causa da Covid-19. Mas o Espírito Santo começou a me incomodar. Por quê? Vai pregar na cadeia. Já deu sonho. Então a gente tem que orar. E se Deus está mandando nós voltarmos lá para fazer de novo a obra? Nós temos que voltar. Porque tem jovens lá, irmão, precisando ouvir a palavra. Jovens que caíram por causa das drogas. Por causa do quê? Por causa do quê? De um sonho, de um tênis melhor. Por causa do... porque tem coisas tão banal, irmão, que as pessoas... Tem gente que vai atrás de coisas assim, de bem materiais, você sabia? Ostentação, para ter o dinheiro no bolso, para poder sair com os amigos, para mostrar que é o cara. Tem dinheiro. E depois, no final da história, vê que não valeu a pena. O dinheiro era imundo, o dinheiro era sujo, né? Não é assim, irmãos? Tem um jovem mesmo que está trabalhando com um amigo da gente, ele vendia droga, ele falou assim, irmão, o prazer nosso era andar com R$500 no bolso, 600 conto, para dizer, chegar no lugar, vamos tomar, vamos isso, aquilo, olha que prazer, xarope. Mas, o que é isso aí? É o diabo, né? Coloca no coração da pessoa que ela vai ser feliz dessa forma, andar com dinheiro no bolso, para se aparecer para os outros, para dizer que tem dinheiro para poder pagar, para poder comprar, para poder... E no final de tudo, o que é isso? Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. É isso, irmãos? Então nós temos que tomar cuidado, amém? Seja verdadeiro no seu testemunho, não deixa de dar não, tá bom? Haja o que haver, o que vai acontecer. Porque tem pessoas precisando ouvir o teu testemunho. Para falar assim, não, se ela conseguiu, se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Amém? Então vamos ficar de pé. Irmão, levanta as tuas mãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, que nós queremos te agradecer por essa palavra, por essa mensagem que o Senhor nos trouxe nessa noite, Pai. Pai, obrigado pelos testemunhos, Senhor, e que nós possamos dar muito testemunho, Pai, para a honra e para a glória do Teu Filho Jesus Cristo, Pai. E em conformidade à Tua palavra, nós abençoamos toda a Tua amada igreja, hoje para todos sempre, e todos digam comigo, amém. Glória a Deus.